Antes de começar, meus amores, já apertem o botão de gostei porque isso ajuda muito o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora e ativar as notificações. Porque tem muita coisa acontecendo nessa história e você não vai querer perder os próximos capítulos. Então, deixe a sua curtida e fique comigo até o final, porque o que Otoniel e Joel vão descobrir sobre Francesca promete mudar completamente o rumo dessa história. Otoniel finalmente contará a Joel algo que deixará o rapaz profundamente emocionado. Ele consegue ver Francesca. Ao descobrir que sua mãe pode estar aparecendo para o avô de Adriana, Joel ficará desesperado para ter a chance de encontrá-la também. Ele então fará um pedido emocionado a Otoniel. Quer ser levado ao lugar onde Francesca costuma aparecer. Tudo começa quando Otoniel procura Joel e revela que tem visto a mãe dele. A notícia mexe profundamente com o rapaz. Com os olhos cheios de lágrimas, Joel olha para Otoniel e implora: Seu Otoniel, por favor, me leve com o senhor até o lugar onde consegue vê-la. Eu preciso encontrar a minha mãe. Eu imploro. Otoniel fica visivelmente comovido, mas explica que existe uma possibilidade de Francesca não aparecer para Joel. É justamente aí que está o problema. Eu não sei se ela vai aparecer para você. Tenho a impressão de que ela só surge para mim porque precisa que eu faça alguma coisa por ela. Parece que existe alguma missão que ela quer que eu cumpra, mas eu ainda não descobri qual é. Joel não desiste. Então me deixe ajudar o senhor a descobrir. Por favor, me leve até ela. Eu estou pedindo como filho. É a única coisa que eu quero. Diante da insistência e da emoção de Joel, Otoniel acaba cedendo. Está bem. Nós podemos tentar. Mas você vai precisar ficar escondido e longe de mim até que ela apareça. Otoniel segue então para o cemitério e para diante do túmulo de Francesca. Em meio ao silêncio daquele lugar, ele olha para a sepultura e fala: Você não imagina o quanto eu preciso que apareça novamente Francesca. Pouco depois, Francesca surge ao longe observando Otoniel. Aos poucos, ela se aproxima e chama: Otoniel. O avô de Adriana é tomado por uma emoção intensa. Uma lágrima escorre pelo seu rosto e ele responde quase sem acreditar: Você apareceu. Enquanto isso, Joel permanece escondido atrás de um dos túmulos, acompanhando tudo de longe. Ele fica completamente chocado ao perceber que Otoniel realmente está conversando com alguém. Meu Deus! O Otoniel está falando sozinho, mas ele não parece confuso. Ele realmente está conversando com alguém. Então por que eu não consigo enxergar? Joel começa a chorar. Aquela situação desperta nele uma dor profunda, porque seu maior desejo sempre foi reencontrar a mãe. Tudo que eu mais queria nesta vida era poder ver a minha mãe. Otoniel continua conversando com Francesca enquanto Joel olha para o céu, que está claro e coberto apenas por algumas nuvens. Desesperado, o rapaz faz uma oração. Meu Deus, por favor, me dê a oportunidade de ver minha mãe pelo menos uma última vez. Conduza os meus olhos até ela. De repente, um forte raio atravessa o céu. Joel fica paralisado. Ele olha para o lado e sente um arrepio percorrer todo o seu corpo. O que aparece diante dos seus olhos parece impossível. Não pode ser. Otoniel continua diante de Francesca e decide falar sobre Joel. Seu filho deseja muito encontrar você, Francesca. Ele precisa conversar com você. Nesse instante, Francesca escuta a voz de Joel. Mãe. Ela se vira imediatamente e fica completamente assustada ao perceber que o filho consegue enxergá-la. Joel, você consegue me ver? Joel corre até a mãe e a abraça. Ele chora de maneira intensa, sem conseguir conter a emoção. Depois de tantos anos desejando aquele momento, finalmente está diante dela. Você não imagina quantas vezes eu sonhei com isso. Quantas vezes imaginei esse abraço. Eu amo tanto você, minha mãezinha. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Francesca o abraça com toda a força, como se estivesse protegendo o próprio filho. Ela então diz: Eu nunca deixei de estar perto de você, meu filho. Eu nunca abandonei você. E o que aconteceu comigo não foi justo. Otoniel observa tudo completamente atônito. Joel, ainda abraçado à mãe, aproveita aquele momento para fazer a pergunta que carrega há tantos anos. E mãe, me diga o que você precisa. O que eu tenho que fazer? Francesca olha para ele e responde de maneira misteriosa. Na minha imagem você encontrará aquilo que precisa descobrir, meu filho. Joel não entende. Como assim? O que a senhora quer dizer? Antes que Francesca consiga explicar melhor, um barulho muito forte chama a atenção de Otoniel e Joel. Os dois olham para o outro lado por alguns segundos. Quando voltam a olhar para Francesca, ela desapareceu. Joel e Otoniel retornam ao restaurante. Ainda completamente emocionado, Joel tenta entender tudo o que acabou de acontecer.
Eu ainda não consigo acreditar que minha mãe apareceu para mim. Mas o que ela quis dizer com aquilo? Otoniel lembra das palavras dela. Ela falou alguma coisa sobre uma imagem, não foi? Joel confirma e começa a repetir exatamente a frase. Ela disse, na minha imagem você vai descobrir o que eu preciso que você descubra, meu filho. Foi isso. Na minha imagem. Joel repete as palavras várias vezes. Otoniel fica pensativo. De repente, ao ouvir novamente a palavra imagem, ele olha para um porta-retrato com uma fotografia de Francesca. Uma ideia surge em sua mente. Sem dizer nada, Otoniel se aproxima da fotografia, retira o porta-retrato da parede e tira a imagem de dentro. Em seguida, coloca a fotografia contra a luz. Joel observa preocupado. Você acha que existe alguma coisa aí? Será que essa é a imagem que ela estava mencionando? Otoniel continua examinando a fotografia contra a luz e percebe algo estranho. Existe alguma coisa aqui sim. Ele passa a unha pela fotografia e consegue encontrar uma marca escondida. Ao investigar melhor, percebe que existe uma mensagem. A descoberta deixa Joel completamente abalado. Otoniel lê o recado. Não foi um acidente. Joel fica sem reação. Os olhos se enchem de lágrimas. Como assim? Não, isso não pode ser verdade. Eu não acredito. Otoniel então olha seriamente para o rapaz. Joel, agora você precisa me contar tudo o que sabe sobre sua mãe. Tudo. Joel respira fundo e explica. O que me disseram foi que minha mãe teria escorregado da escada na casa da família Brandão. Ela caiu e não resistiu. Durante todo esse tempo eu acreditei que tinha sido um acidente. Otoniel fica indignado. Tinha que acontecer justamente naquela casa. Naquele lugar só acontecem coisas ruins. Em seguida, ele faz uma promessa a Joel. Preste atenção no que estou dizendo. Custe o que custar, eu vou descobrir quem fez isso com Francesca. E essa pessoa vai pagar pelo que fez. Mais tarde, durante a noite, Otoniel vai sozinho para o lado de fora da casa. No jardim, ele olha ao redor e fala. Francesca, eu preciso de alguma pista. Me dê algum sinal. Você não apareceu para mim por acaso. Eu sei que tem uma missão, mas preciso que você me ajude a entender qual é. O cachorrinho de Otoniel aparece e fica sentado observando o dono. De repente, Francesca surge novamente. Desta vez, ela está com uma expressão aflita. Eu senti que você precisava de mim. Otoniel se emociona e deixa uma lágrima cair. Nesse instante, Mal coloca uma música para tocar dentro do quarto. O som acaba chegando até o jardim. Francesca estende a mão para Otoniel. Dança comigo? Otoniel olha para ela e responde. Não existe nada que você me peça que eu não faça. Os dois começam a dançar lentamente pelo jardim. Eles giram em círculos enquanto o cachorrinho observa tudo e a música continua vindo da janela. A cena parece completamente romântica. Mas algo estranho começa a acontecer. Enquanto Otoniel e Francesca dançam, algumas marcas começam a aparecer no chão do jardim. O cachorro percebe a movimentação e começa a latir. Otoniel continua dançando. O cachorro late novamente. As marcas no chão ficam cada vez mais visíveis. Otoniel está completamente envolvido pelo momento quando Francesca se aproxima e sussurra. O anel está no apartamento do Arthur. Otoniel não entende a mensagem. Antes que possa perguntar qualquer coisa, Mal aparece. Vô, o senhor está dançando sozinho? Otoniel se assusta. Para imediatamente e olha ao redor. Francesca desapareceu. Mal percebe que há algo estranho e pergunta. Está tudo bem, vô? Vamos entrar. Já está tarde. O cachorro, entretanto, continua latindo para o chão. Mal olha para baixo e percebe as marcas. Que círculo é esse aqui? O senhor fez isso enquanto estava dançando? Otoniel fica completamente surpreso. Ele olha para as marcas e percebe que aquilo pode ser mais uma pista deixada por Francesca. Maurício, pegue uma pá para mim. Existe alguma coisa aqui e eu vou cavar para descobrir o que é. Mal tenta impedir. Vô, não precisa disso. Vamos entrar. Já está muito tarde. Mas Otoniel está decidido. Nesse momento, Elisa aparece acompanhada de Adriana. O que está acontecendo aqui? Adriana também pede. Vô, entre. Vamos conversar lá dentro. Otoniel se recusa. Eu não vou entrar enquanto não descobrir o que existe aqui. Foi a Francesca que me mostrou este lugar. O cachorro continua latindo. Otoniel pega a pá e começa a cavar exatamente no centro do círculo. Mas depois de algum tempo a pá bate em alguma coisa. Um barulho metálico chama a atenção de todos. Adriana arregala os olhos. O que foi isso? Otoniel bate novamente com a pá. Eu sabia que havia alguma coisa aqui. Rápido, me ajudem a retirar a terra. Todos começam a ajudá-lo.
Pouco a pouco, eles retiram a terra até encontrarem uma caixa escondida. A família inteira se entreolha, completamente surpresa. Elisa pergunta: Meu Deus, de quem será essa caixa? Adriana observa o objeto. Ela não parece tão antiga. Talvez seja da Rosa. Afinal, essa casa pertence a ela. Otoniel responde: A Rosa deve ter escondido isso por algum motivo. Mas nós vamos descobrir. Eu vou abrir. A família leva a caixa para dentro. Antes de abrir, Otoniel faz uma sugestão. Antes de abrirmos, precisamos chamar o Joel. Acho justo que ele esteja aqui. Adriana concorda e liga para o rapaz. Pouco depois, Joel chega. Ao saber que uma caixa escondida foi encontrada no jardim, ele fica impressionado. O que tem aí dentro? Adriana responde: Nós também não sabemos. Estávamos esperando você para descobrir. Mal curioso não consegue esperar mais. Então vamos abrir logo. Eu estou muito curioso. Elisa e Otoniel concordam. Todos se posicionam ao redor da caixa. Finalmente eles abrem a tampa. Otoniel começa a retirar o conteúdo. São várias fotografias antigas de Francesca ao lado de Arthur e também de Joel quando ainda era pequeno. Ao ver aquelas imagens, Joel se emociona. As lembranças da mãe fazem com que ele comece a chorar. Adriana tenta confortá-lo. Mal pega uma das fotografias e percebe algo importante. Espera, parece que a Francesca está grávida nessa foto. Todos olham atentamente. Mal continua. Mas você também está ao lado dela. Então isso significa que sua mãe teve outro filho além de você? Joel fica confuso. Não, eu não sei de nada disso. Otoniel continua procurando dentro da caixa e encontra uma fita VHS com uma inscrição: câmeras. Todos começam a especular sobre o que pode estar gravado ali. Mal então se lembra de algo. Gente, eu tenho um aparelho que reproduz fita VHS. Vamos assistir. Ele pega o equipamento e liga a televisão. Adriana coloca a fita. A gravação começa. Na imagem, Dinah aparece discutindo com Francesca, que está próxima à ponta da escada. Dinah está furiosa. Você realmente acha que essa gravidez vai fazer o Arthur ficar com você, sua interesseira? Francesca tenta evitar a discussão. Me deixe em paz. Eu não quero confusão com você. Dinah perde o controle. E o Arthur é meu. Eu sou apaixonada por ele. Em seguida, ela empurra Francesca. Mal pausa a gravação. Joel começa a chorar, mas dessa vez tomado pela revolta. Eu não acredito. Minha mãe estava certa. Não foi um acidente. Adriana também fica horrorizada. A Dinah é muito pior do que nós imaginávamos. Otoniel ordena: Maurício, continue a gravação. Eu quero ver tudo. Mal aperta o botão para continuar. A gravação mostra Rosa chegando e vendo Francesca caída. Rosa fica desesperada. Dinah, o que você fez? Dinah começa a chorar e responde: Ela mereceu. Ela não ia tirar o Arthur de mim. Rosa então diz: Venha, eu vou ajudar você a limpar essa bagunça. A gravação termina. Todos ficam ainda mais chocados. Adriana não consegue acreditar no que acabou de assistir. Meu Deus! A Rosa ajudou a Dinah a esconder tudo. Elisa também fica indignada. Eu não consigo acreditar nisso. Joel, completamente tomado pela raiva, se levanta. Eu vou até a casa dos Brandão. Quero acertar as contas com essa Dinah. Mas, antes que todos saiam, Adriana volta a mexer na caixa. Ela encontra outra fotografia. Ao olhar para a imagem, percebe que Francesca está usando exatamente o mesmo anel que Arthur havia dado a ela. Adriana fica pasma. É o mesmo anel que Arthur me deu no nosso casamento. Então ele também deu esse anel para Francesca. Mas onde será que esse anel está? Nesse instante, Otoniel se lembra das últimas palavras de Francesca. O apartamento do Arthur. Foi isso que ela me disse. O anel está na casa dele. A família não perde tempo. Junto com Joel, eles seguem para a mansão de Pilar. E o que acontecerá quando eles chegarem lá promete deixar todos completamente abalados. A família chega à mansão de Pilar acompanhada de Joel, decidida a revelar toda a verdade sobre a morte de Francesca. Assim que entram, Dinah aparece revoltada e pergunta o que eles estão fazendo ali. Pilar também surge e demonstra irritação ao ver Adriana novamente. Dinah tenta provocar Adriana, mas Joel decide enfrentá-la. Você não está lembrando de mim? Eu sou Joel, filho da Fran. A sala fica em silêncio. Pilar finge não saber de quem ele está falando, mas Joel revela. Estou falando da mulher que você empurrou. Rosa começa a passar mal ao ouvir aquilo. Ela fica pálida e demonstra medo. Tilde percebe o comportamento estranho e pergunta se Rosa já sabia de alguma coisa. Joel então revela que Rosa sabia de tudo e que havia escondido uma gravação mostrando o que Dinah fez com Francesca.
Ele ainda conta que a gravação já está nas mãos da polícia. Nesse momento, 2 policiais entram na mansão e anunciam a prisão de Dinah. Desesperada, ela pede ajuda a Pilar. Faça alguma coisa. Eles não podem me levar. Pilar, porém, demonstra desprezo e diz que não se importa com ela. Dinah é levada pelos policiais, mas ainda grita que Francesca mereceu o que aconteceu e que Arthur deveria ter sido dela. Rosa então se aproxima de Joel e pede perdão por ter escondido a verdade durante tantos anos. Joel, porém, percebe que ela ainda não contou tudo o que sabe. Enquanto todos estão distraídos com a prisão de Dinah, Adriana entra no quarto dela e começa a procurar alguma coisa. Em uma gaveta, encontra uma pequena caixa. Ao abri-la, fica surpresa ao encontrar o anel que Arthur havia dado a ela. Adriana leva o anel para casa e mostra à família. Mal percebe que existe alguma coisa escrita na parte interna da joia. Eles encontram uma sequência de letras e números, mas não conseguem entender o significado. Depois de pesquisar, Mal descobre algo surpreendente. E isso é uma conta bancária. Adriana fica chocada. Afinal, Arthur havia escondido o número de uma conta dentro do anel de casamento. A família descobre então que aquela sequência está relacionada a um banco que oferece cofres particulares. Adriana usa os números para localizar o compartimento correto. Quando ela digita a sequência, todos ouvem um clique metálico. A portinhola se abre. O que será que o Arthur deixou para mim? Pergunta Adriana emocionada. Dentro do cofre existem 3 baús. Cada um possui a fotografia de um integrante da família Brandão, Ulisses, Pilar e Tago. Adriana começa a desconfiar de que Arthur havia preparado tudo antes da tragédia. Arthur não era ingênuo. Ele era mais esperto do que todos nós e do que todos os Brandão juntos. Se isso for uma vingança, eu mesma vou terminar o que ele começou. Mesmo com Elisa tentando fazê-la desistir, Adriana decide abrir os baús. O primeiro, com a foto de Ulisses, contém uma grande quantia em dinheiro e um cartão da joalheria. Adriana entende que aquele dinheiro pode servir para comprar as ações de Ulisses. No dia seguinte, ela procura Ulisses e faz uma proposta. Ela oferece uma grande quantia para comprar as ações dele. Ulisses aceita imediatamente e fica feliz com a possibilidade de finalmente se livrar dos problemas. Ele ainda pergunta se Adriana devolverá seu emprego. Não se preocupe, eu serei generosa com você, responde ela. Depois Adriana procura Tago. No baú dele havia ainda mais dinheiro e outro cartão da joalheria. Tago inicialmente se recusa a vender sua parte, dizendo que não precisa do dinheiro. Adriana então revela que não está oferecendo apenas dinheiro. Ela oferece a oportunidade de ver Ingrid e Pilar perderem o controle da joalheria. Suas ações serão minhas, mas eu colocarei você novamente na presidência, com liberdade para administrar o negócio. Tago fica interessado e aceita a proposta, mas faz uma exigência. Minha mãe não pode saber. Adriana sorri, aperta a mão dele e fecha o acordo. Depois ela abre o terceiro baú, que possui a fotografia de Pilar. Dentro, encontra barras de ouro, joias valiosas e no fundo, um luxuoso vestido azul, semelhante ao vestido de uma princesa. Adriana percebe que aquele objeto também fazia parte do plano deixado por Arthur. Então é isso que você queria que eu fizesse, Arthur. E eu vou cumprir o seu pedido. Pouco depois, os Brandão chegam à joalheria e começam uma grande discussão por causa da venda das ações. Pilar e Ingrid ficam furiosas com Ulisses e tentam expulsá-lo. Silvana também pressiona Tago para descobrir para quem ele vendeu suas ações. De repente, Adriana aparece usando o vestido azul. Todos ficam completamente chocados. Pilar ameaça chamar a polícia, mas Adriana revela: eu sou acionista da joalheria. Fui eu quem comprou as ações de Ulisses e Tago. Os Brandão ficam sem acreditar que foram traídos pela própria família. Pilar explode de raiva. Isso só pode ser uma piada. Adriana responde: não é piada. Como maior acionista, eu exijo uma nova votação para a presidência. Pilar e Ingrid dizem que votarão na atual presidente. Adriana, porém, não recua. Eu voto em mim. Tenho a maior quantidade de ações, então meu voto vale mais. A discussão aumenta, mas Adriana permanece tranquila. Então anuncia sua primeira decisão. Eu demito Pilar e Ingrid. Seguranças entram imediatamente e retiram as duas da joalheria, enquanto elas protestam aos gritos. Depois Adriana olha para Ulisses e Tago. Eu não esqueci de vocês. Seus empregos estão garantidos. Agora me deixem sozinha. Quando todos saem, Adriana começa a comemorar. Ela percebe que seu plano de vingança está apenas começando. E conquistar a joalheria foi apenas o primeiro passo. Agora quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que Adriana deve cumprir a promessa que fez a Tago e Ulisses?
E que nota vocês dão para a inteligência dela ao colocar esse plano em prática? Deixem a opinião de vocês nos comentários. E se você gostou da história, aperte o botão de gostei, porque isso ajuda muito o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos capítulos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.